As crianças e o reino de Deus. Marcos 10, 13 e 16. As crianças têm lugar de destaque no reino de Deus. Veremos 3 maneiras de lidar com as crianças aqui. Aquelas que trazem as crianças a Jesus. Marcos 10, 13. As crianças não vieram, elas foram levadas. Devemos ser facilitadores e não obstáculos para as crianças virem a Cristo. Há aquelas que impedem as crianças de chegarem a Cristo. Em Marcos 10, 13, os discípulos de Cristo mostram dureza de coração e falta de visão ao tentar impedir as crianças de se aproximarem de Cristo, mesmo depois de Jesus ter ensinado claramente sobre o assunto em Marcos 9, 36 e 37. E, finalmente, há aqueles que abençoam as crianças, em Marcos 10, 16. Veremos aqui então algumas verdades a seguir. A primeira delas é um encorajamento para levarmos as crianças a Jesus, em Marcos 10, 14. Jesus disse: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Marcos 10, 14. Jesus demonstra amor pelas crianças e diz: quem receber uma criança em seu nome é o mesmo que receber a ele próprio, como também está escrito em Marcos 9, 36 e 37. Por outro lado, Jesus afirma que se fizerem alguma criança tropeçar, é uma atitude gravíssima. Em Marcos 9, 42. Agora Jesus toma as crianças em seus braços, impõe-lhes a mão sobre ela e as abençoa. Marcos 10, 16. Devemos levar nossos filhos aos braços de Jesus, pois estão abertos para acolhê-las. A igreja deve estar de portas abertas para acolher as crianças. Devemos ser facilitadores para as crianças chegarem aos pés do Salvador. Quando uma criança se converte a Cristo, muitas lágrimas, decepções, escolhas erradas são evitadas. O segundo ponto de vista que veremos então, uma reprovação de Jesus aos discípulos de estorvarem as crianças de ir a ele. Em Marcos 10, 14. Jesus ficou indignado com seus discípulos quando esses passaram a repreender aqueles que traziam as crianças. Em Marcos 10, 14. Jesus ficou indignado quando viu os discípulos afastarem as pessoas em vez de trazê-las a ele. Este é o único lugar nos evangelhos na qual Jesus dirigia sua indignação aos discípulos, exatamente quando eles demonstram preconceito para com as crianças. Jesus fica indignado quando identifica o pecado do preconceito dentro da igreja. As crianças não podiam ir a Cristo, mas elas eram um exemplo para as demais pessoas. Jesus disse: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança jamais entrará nele. Marcos 10, 15. Todas as vezes que ignoramos as crianças ou criamos obstáculos para que elas se acheguem ao Salvador, estaremos debaixo da sua severa repreensão. Um terceiro ponto que veremos então, que há uma revelação maravilhosa das crianças em Marcos 10, 14. Jesus é enfático quando afirma: porque o reino de Deus é dos que são como elas. Marcos 10, 14. Com isso, Jesus não quis dizer que as crianças são inocentes. O pecado original atingiu toda a raça. As crianças nascem em pecado. Salmos 51, 5. E têm o coração inclinado para o mal. Provérbios 22, 15. Jesus não quis dizer também que as crianças são salvas pelo fato de serem crianças. O que ele quis dizer é que eles vão a ele com total confiança.
Elas creem, confiam, elas entregam e descansam. Jesus está dizendo que o reino de Deus não pertence aos que se consideram dignos, mas é um presente para os que são tais como as crianças, isso é, humildes e dependentes. Uma quarta verdade que veremos sobre as crianças é que um elogio singular e uma atitude abençoadora às crianças. Marcos 10, 15 e 16. Jesus disse: em verdade vos digo que qualquer pessoa que não recebeu o reino de Deus como uma criança jamais entrará nele. As crianças não foram apenas recebidas por Cristo, mas também elogiadas por Ele, como exemplo para os adultos. As crianças demonstram uma fé genuína, elas confiam sem racionalidade, elas descansam sem temor, entregam sem reserva. Não devem ser impedidas de ir a Cristo. Pelo contrário, devem ser colocadas como modelo para os demais. Jesus não apenas acolhe as crianças e repreende os discípulos, mas toma as crianças em seus braços, impõe sobre elas as suas mãos e as abençoa. Jesus via as crianças como filhas da promessa, como herança de Deus, como alvo do seu amor e como exemplo para todos os que desejam entrar no céu. Jesus indignou-se com a atitude preconceituosa dos discípulos. Acolheu as crianças e disse que elas são modelo para os adultos. As escrituras são enfáticas a nos dizer que nossos filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 3. Portanto, devemos criá-las na disciplina do Senhor, como está em Efésios 6, 4. Que o Senhor Jesus as abençoe grandemente.